Graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos ao Promessas de Esperança. Bom demais nos encontrarmos aqui mais uma quinta-feira, onde a gente pode meditar, refletir na Palavra de Deus. Meu muito obrigado e o graça e paz também para você que assiste depois. Então, boa madrugada, boa manhã, boa tarde, bom final de semana, seja onde você estiver e a hora que você estiver, você é muito bem-vindo aqui nas transmissões da TV Viva Promessa. Não se esquece de deixar o seu like, a sua curtida é muito importante para os conteúdos que são produzidos aqui pela TV. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo agora nas suas redes sociais, com todos os seus grupos, onde quer que você participe, família, amigos, clube, participa, manda, envia, chama o pessoal que dá tempo para que mais pessoas se juntem a nós agora nessa transmissão. Tá bom? Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: sofrimento pessoal, drama mundial. Sofrimento pessoal, drama mundial. Fica aí com a nossa vinheta. Na sequência, a gente vem para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Uma das técnicas mais usadas, uma das estratégias mais usadas na antiguidade para aplacar a revolta, a insatisfação das massas, foi a estratégia do pão e circo. Você dá alimento e dá entretenimento para as massas, para as populações, e elas não nos incomodam. Essa era uma estratégia que foi muito usada por imperadores, por governantes, para que eles pudessem tocar livremente as suas políticas, ainda que injustas, ainda que opressivas e exploradoras, e aí as pessoas ficavam satisfeitas com aquele bocado de pão e aquele tanto de entretenimento. Isso ficou famoso na história como pão e circo. A estratégia ela era tão boa e ela foi tão boa para os poderosos que até hoje a estratégia, a filosofia do pão e circo tem sido usada. E como tem sido usado? Das mais variadas formas. Não recebem o nome de pão e circo, mas muitos eventos, muitos entretenimentos têm data, têm dia, têm hora. Alguns são baratinhos, outros custam bilhões de dólares para serem realizados. Uns, eles acontecem regionalmente, numa pequena cidade do interior. Outros acontecem em escala global. Outros têm expressão mundial. O mundo para assistir. Recentemente, nós tivemos Copa do Mundo no Catar. Isso é o que eu chamo de pão e circo, assim, em último grau, um negócio assim espetacular. E com isso eu não estou falando que eu sou contra esporte, mas que, sim, politicamente, muito desses entretenimentos são usados para aplacar a insatisfação, a fúria, a revolta das massas e para poder administrar e fazer uma gestão que satisfaça poderosos e não aqueles que são liderados. Isso eu não tenho dúvida e imagino que você também não tenha. E por que é que se usa filosofias e estratégias como pão e circo? O que se pretende ocultar ou fazer com que as massas e as pessoas não se preocupem? Eu vou te dar um exemplo assim básico. Você sabe, eu sei, que está tendo guerra na Ucrânia. Lá na Ucrânia, hoje, mais de 2 milhões de pessoas já deixaram as suas casas e saíram do seu país. O caso que está acontecendo agora na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, já se constitui um dos maiores êxodos do nosso tempo. É muita gente deixando para trás
propriedade, relacionamentos, família, terra, a sua raiz, a sua história, e indo para um futuro e indo para um ambiente que nem sabem o que será e o que os aguarda. Esse é um dado muito triste. É um dado muito triste porque guerra da Ucrânia devagarzinho está saindo do noticiário. E se você parar para pensar, nas últimas semanas só se falou em Copa do Mundo. O que é mais importante? Partidas de futebol? Em estádios onde o pão e circo ficam evidentes? Em estádios que a gente tem informações que mais de 6.000 trabalhadores morreram naquelas obras? Trabalhadores que as suas famílias não tiveram indenização, quando perguntavam nenhum tipo de satisfação. O mundo sabe de trabalho escravo, o mundo sabe de explorações sexuais que aconteceram ali. Tudo para promover espetáculo, pão e circo para o mundo inteiro. Porque bilhões são movimentados. E aí ninguém fala da guerra na Ucrânia. Mas, para além da Ucrânia, existem conflitos que matam mais do que na Ucrânia. Exemplo, Iêmen. A guerra no Iêmen já dura mais de 11 anos. Ela já tem, na sua contabilidade, mais de 230 mil mortos. Hoje, no Iêmen, mais de 2 milhões de crianças estão sofrendo de inanição e aos milhares morrendo diariamente por fome no Iêmen. Mas as guerras que matam mais do que na Ucrânia se espalham. Etiópia, Haiti, Mianmar, Síria. E quando você vai a fundo pesquisar nos conflitos bélicos, geopolíticos, nas guerras que estão acontecendo nestes países, hoje, agora, e que não são notícia, os motivos que levam estas pessoas a batalhas são basicamente os mesmos em todos os países. Um pequeno grupo de poderosos, de gente que ambiciona o poder pelo poder, não importando o preço a se pagar, não importando quantas vidas tenham que ser sacrificadas. Pessoas que visam meramente o lucro, pessoas cujo Deus é Mamon. Grupos poderosos, grupos que não estão nem aí para a raça humana. Esses grupos matam. Esses grupos com uma canetada, com uma assinatura, perseguem cristãos, degolam a cabeça de cristãos, decapitam, sacrificam, abusam e fazem todos os crimes de guerra que você puder imaginar. Portanto, pão e circo faz com que as pessoas não se conscientizem e não sintam a dor do outro. Isso é o que eu chamo de drama mundial. E aí eu te pergunto, será que esses dramas mundiais, eles têm alguma relação com o meu sofrimento individual? Vamos inverter? Será que os meus sofrimentos individuais, eles têm algum impacto no drama mundial? Como é que eu participo da história do mundo? Como é que eu, no meio de bilhões de habitantes no planeta Terra, será que o céu se importa? Será que o mundo se importa com o seu sofrimento individual? E esses dramas mundiais, será que eles vão ficar como se eles fossem invisíveis e não estivessem acontecendo? E a gente vai seguir tranquilo, preocupado com o feriadão que vai chegar, preocupado com, sei lá, as nossas pequenas banalidades e futilidades que tomam o nosso tempo e fazem com que a gente não dobre os joelhos, não ore, não jejue por tudo isso que está acontecendo no planeta Terra, a nossa casa, o nosso lar, o lugar onde Deus nos colocou nesta geração para fazer a diferença nesta geração. Eu diria para você que, sim, os nossos sofrimentos individuais, eles têm ligação com o drama mundial. E o inverso também. Nós fazemos parte de uma grande aldeia global,
Nós somos um só povo, temos um só Deus, nós adoramos o mesmo Senhor. Pode ser que o mundo não tenha se rendido a Cristo e não conheça e não se dobre a Ele, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele governa a história, Ele controla a história. E nós sabemos que Ele sabe como é o script e Ele sabe como as coisas vão se processar, como elas vão se desdobrar, como elas vão acontecer. Abre a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Eu vou ler em nome de Jesus no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, para a nossa reflexão. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas, para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa leitura. Obrigado por essa história, Pai. Obrigado pela imensa dor, humilhação e sofrimento que estão contidos nesta história. Eu te peço graça e misericórdia a fim de que a gente possa extrair lições e ensinamentos para a nossa própria história, para os nossos sofrimentos e para o drama mundial que a gente assiste hoje, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, nos orienta. Para a tua glória e louvor eu oro. Amém. Essa história é conhecida sua. A maioria de nós, da audiência que está aí, já ouviu essa história. Essa história fala de uma família religiosa. Fala da família de Eucana. Essa história também diz para mim e para você que Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Essa história diz que eles eram religiosos e isso está bem marcado no texto, porque anualmente eles subiam até Siló para sacrificar e adorar ao Senhor. Era uma prática de fé, uma prática louvável, uma prática elogiável. Eu estou falando de uma família íntegra, de uma família correta, eu estou falando de uma família que leva a sério a fé que professa. Mas essa família tem um sofrimento individual. Essa família tem um sofrimento que é como uma ferida sangrando aberta, uma ferida que jorra sangue para todo lado, de tanta dor. E você viu quem é. Nós estamos falando de Ana. Eucana tem 2 esposas. O texto marca bem para a gente que Eucana ele é correto, ele é ético com Penina. Quando eles sobem a Siló, ele distribui ofertas para que Penina e os filhos de Penina possam ofertar quando chegarem em Siló. Mas o texto destaca, mas para Ana ele dá uma oferta digna. Essa expressão aqui na Bíblia, na minha Bíblia, na sua pode ser outra expressão. Essa expressão quer dizer, para Ana, ele dá uma oferta melhor, ele dá uma oferta mais excelente. E explica por quê? Porque ele ama Ana. Penina, ele gosta. Penina, ele respeita. Penina, ele considera.
Penina, tudo certo. Eu vou cuidar, eu vou ser fiel a ela. Mas a mulher que eu amo é Ana. Aqui vale um parênteses e vale já uma janela nessa reflexão. Nunca foi plano de Deus a bigamia, um monte de mulheres, como a gente vê no Velho Testamento. Porque as pessoas nos perguntam, ora, mas como assim um herói da Bíblia, um patriarca? E como? Você tem que entender que de todos os povos na face da terra, Deus não encontrou nenhum povo para ser o seu povo. Ele teve que formar um povo. E é a ideia de entrar numa cultura, é a ideia de se encarnar, que estava sendo preparada para a vinda do Filho de Deus. E aí Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E Abraão, ele vem de toda uma cultura e origem pagã. Ele vem de uma cultura sem Deus, mas ele chama Abraão, por isso Abraão é o nosso pai na fé, porque Abraão, quando ele ouve, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Você lê na sequência ali em Gênesis capítulo 12, Abraão não questiona, Abraão não fica fazendo perguntas, Abraão não duvida, Abraão simplesmente obedece. Mas eu tenho que entender que Abraão traz com ele toda a cultura que ele cresceu e se acostumou. E você não consegue tirar a cultura, os hábitos, os costumes, as tradições de uma pessoa assim. A conversão é um milagre de um momento, quando a pessoa é impactada pelo Evangelho. Mas a santificação é o trabalho de uma vida. Portanto, não exija das pessoas que aceitam Jesus aí na sua comunidade que elas já sejam como aquele crente de 30 anos na igreja. Às vezes, é bom que ela não seja, porque tem crentes de 30 anos na igreja que só causam desgraças e decepções para a gente. São exceções, mas eles existem. Portanto, essa janela que eu abro é para dizer que, mesmo esses caras trazendo da cultura deles, que dá para ter 2 mulheres, 3 mulheres, esse relacionamento mostra que não tem como dar certo. Existe rivalidade, existe briga entre as 2 mulheres, porque Penina, ela gera filhos, e Ana é estéril, Ana não gera filhos. Você sabe que nessa cultura mulheres não eram muito valorizadas, mulheres elas não tinham espaços que elas mereceriam ter. Você sabe que a igualdade, o equilíbrio, a ter uma relação equânime e equilibrada é toda uma ação do cristianismo e do judaísmo, sim. Se você ler atentamente, você vai perceber Deus, através dos seus homens, dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, mostrando para as culturas bíblicas que, olha, não tem mais grego, não tem mais escravo, livre, servo, não tem. Agora todos são um e são iguais em Cristo Jesus. Se você lê a mulher de Provérbios, aquela mulher virtuosa, cara, ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela é uma mulher abençoada, é uma mulher empreendedora, é uma mulher que vai para a luta, é uma mulher que está junto, é uma mulher que tem tanta importância quanto o seu marido na sua casa e no seu lar, na liderança. Essa é só uma janela para dizer que a ideia de Deus, desde o Éden, quando o Éden era o que ele significa no seu nome e na sua origem, jardim de delícias. O Éden, Deus faz uma mulher para um homem. Deus faz um marido e uma esposa. Deus faz e cria ali o ideal perfeito de família. Portanto, tudo que vier além disso, grava o que eu vou te falar, é desgraça para a sua vida. Por mais que você ache que não, eu mereço ser feliz, vou pular fora e tal, por mais que você esteja num relacionamento que você fala, eu me sinto tão bem, deixa eu te falar, esse me sinto tão bem tem data de validade para dar ruim e para dar errado. Deus, Ele pode te abençoar, te fazer feliz e realizado como homem, realizada como mulher no seu relacionamento que Deus te deu. Voltando para o texto. Penina, ela gera,
O texto diz que ela é uma adversária e que ela provoca Ana severamente. Ela nem precisava fazer isso. Só o fato dela entrar com seus filhos e caminhar com seus filhos e subir para Siló com seus filhos, somente essa imagem já deixava Ana irritada, Ana acabada, Ana arrasada e Ana humilhada. Não se esquece, Ana é a mulher que Eucana ama. Mas essa mulher está extremamente triste, porque essa mulher que nessa cultura, naquela cultura, ela não tem muito espaço, o grande valor de uma mulher era gerar, e ela é estéril. Ela não pode dar filhos para o homem que ela ama. Ela não pode dar filhos para ela não tem como ofertar filhos ao Senhor. Mas não basta ter filhos. Ela precisa ter um filho homem. Ela precisa de um homem, porque nas famílias de então, a continuidade, a perpetuação da família e da honra dessa família precisa ter um homem. E ela não tem nada. Ana é estéril. Aí o texto informa para a gente que ela está triste. Ela está triste, ela está arrasada. E termina dizendo que Eucana chega para ela e fala: Ana, ô Ana, te amo tanto. Ô Ana, por que você está tão triste? Ô Ana, por que você não come? Por que você está chorando? Por que você está tão arrasada? E ele termina fazendo a pergunta: por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que pergunta é essa? Olha a pergunta que Eucana faz. Eu já vi gente falando que, o Eucana é muito sem noção. Vai fazer uma pergunta dessa para uma mulher estéril, que está vendo a competidora dela só pisando nela, sabe, como diz por aí, sambando de salto alto na cara dela. Mas se você lê sem nenhum preconceito, a fala de Eucana é no sentido de tentar levar consolo e conforto à sua esposa. Ele de fato ama Ana. Ele queria, sabe, dar para ela um alento. Ele não queria machucá-la. Ele queria ver a felicidade dela, mas ele tem um limite, ele não tem como resolver a questão da esterilidade dela. E a prova de que ele não estava ironizando, de que ele não estava massacrando ela, está aqui no versículo 9, logo na sequência do 8. Olha o que diz aqui: assim, Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, portanto, a Ana que não estava comendo, comeu. E depois de eles haverem bebido, então ela bebeu. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. Então aqui eu tenho a cena. A Ana que não estava comendo, a Ana que não tinha ânimo para nada, depois da palavra do marido que ela amava e que a amava, ela come e ela bebe. Ela tem uma reação. Olha agora o versículo 11. O 9 já nos informou que Eli, o sacerdote, está ali, no espaço, está próximo. Ele está ali no templo e ele está junto, ele está encostado numa coluna do templo. Olha o versículo 11. E ela fez um voto. Então Ana aqui faz um voto ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Ela faz esse voto e ela é específica. Eu preciso de um menino. Eu preciso de um varão. E se o Senhor ouvir a minha oração, eu vou pegar esse menino e vou entregar para o seu serviço. Eu vou deixar ele para sempre. Ele não vai ser meu, ele é teu. É interessante que na sequência, eu não vou ler, o sacerdote Eli chega para ela e pergunta se ela está bêbada. Porque o texto vai nos informar que esse voto de Ana, ela faz e os lábios dela mexem, mas não emitem som. Ela ora em pensamento, ela ora no coração. E aí ela vai responder para Eli: não, eu não estou bêbada. Eu estou com amargura de alma. Eu estou aflita.
E aí ela fala da oração que fez, sem dar detalhes para o sacerdote. E é muito legal como isso aqui termina, o versículo 16 e 17. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: que a tua serva ache graça à tua vista. Assim, a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não mais ficou triste. Eu acho incrível esse texto, porque, repare, ela conversa com o sacerdote, ela faz o voto, ele fala com ela e ele a abençoa. Vai em paz. O texto termina dizendo que ela comeu e o semblante dela já não era mais triste. Veja, nesse momento, ela continua estéril. Ela não tem filho. Toda a humilhação e a vergonha ainda estão com ela. Mas o simples fato dela ter feito um voto, falado com Deus, ela ter escutado a bênção de Deus vindo através do sacerdote Eli, tirou a tristeza do seu semblante. Eu e você precisamos de momentos assim. Pode ser que eu e você estejamos em momentos de voto, de orações, de coisas que sonhamos, precisamos, pedimos e lutamos por elas. Mas nunca se afaste. Nunca se afaste do altar da oração, nunca se afaste das pessoas de Deus, nunca se afaste da comunhão, porque existe unção e poder na presença de Deus que podem te dar alegria verdadeira, uma alegria que não depende da bênção, não depende de você receber aquilo que você tanto pede, depende única e exclusivamente da unção de Deus, da bondade de Deus em expressar em você alegria verdadeira, alegria que brota da alma. Isso é sensacional. Aí ela vai para casa. Quando ela vai para casa, o texto vai dizer que chegando em casa, ela e o marido vão se relacionar. E o texto diz que naquele momento Deus se lembra do pedido de Ana. E aí Deus, Ele faz com que Ana gere, resolve a questão dela ser estéril. E aí Ana engravida. O texto vai dizer que chegado o tempo, nasce o menino Samuel. E aí Elcana, como eu disse, que é um cara religioso, ele e toda a sua família, ele vai novamente subir a Siló e ele chama Ana, toda a família. E Ana responde: não, eu não vou porque eu fiz um voto e eu vou entregar esse menino no templo, mas por enquanto ele mama, eu só subirei a Siló quando ele desmamar. E aí Elcana fala para ela: ok, pode ficar, eu vou. E assim os anos vão passar. Na nação de Israel, uma criança, um bebê, ele demorava entre 3 a 6 anos para desmamar mais ou menos. Então é nessa época que ele vai desmamar. O texto vai dizer que quando Samuel desmamou, Ana e Elcana, eles colocam ofertas, eles carregam os seus animais, eles pegam vinho, eles pegam o sacrifício e eles sobem para Siló. Chegando a Siló, eles vão na presença de Eli e ela vai falar para Eli: eu sou aquela que alguns anos atrás orou, chorou e você me abençoou. E aqui está o resultado, aqui está o fruto daquela oração, esse meu filho. E eu venho emprestá-lo, eu venho doá-lo, eu venho entregá-lo para que ele fique para sempre aqui no templo. E aí Ana vai embora, eles adoram ao Senhor como sempre fizeram. E Ana segue. Esse foi um baita sofrimento individual, o sofrimento dessa mulher. E é muito interessante que essa mulher, ela promete ofertar aquilo que ela mais queria. Ela dá aquilo que ela mais precisava. Ela dá aquilo que era fundamental para a honra dela, para a alegria dela, para a felicidade dela. Mas ela abre mão daquilo que era tão importante. Ela entrega no templo do Senhor. Esse é um sofrimento individual. Porém, a gente vê que na vida de Ana tem impacto e ligação com um drama mundial. Por quê? Porque Ana, ela percebe o seu papel na história. Aquela mulher camponesa simples, pobre, anônima,
no meio da história global, ela percebe que ela faz parte do drama mundial. Como eu sei? Eu sei por causa de um clássico da literatura hebraica que está aqui no capítulo 2. É o Cântico de Ana, que eu vou ler para você agora. Olha o que aquela mulher escreve depois de toda essa experiência que ela tem, do milagre dela gerar, dela cuidar dessa criança até desmamar e dela entregar essa criança, o próprio filho, no templo. Olha o que ela escreve. E Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Chifre aqui tem a ver com poder. Chifre aqui é símbolo de poder nessa época. Então ela está falando, a minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, a voz dela está sendo ouvida, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Ela sabe que o Deus de Israel é incomparável. Não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados e os que são pisoteados são cingidos de vigor. Ela está dizendo que poderosos que acham que são poderosos são envergonhados e aqueles que estão sendo pisoteados se renovam. É isso que ela está dizendo aqui. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão. E os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O jogo está virando, é o Cântico de Ana aqui. O Senhor mata e o Senhor faz viver, Ele faz descer ao sepulcro e Ele faz subir. Ela está dizendo para o mundo, somente Deus pode tirar a vida porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. E Deus pode tirar a vida e matar uma pessoa porque Ele somente tem poder para ressuscitar e devolver a vida. É isso que ela está declarando de forma teológica profunda nesse texto aqui. O Senhor empobrece e enriquece, Ele traz abaixo e Ele exalta, Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor e Ele estabeleceu o mundo sobre eles. De novo, ela está falando que Ele pega as piores pessoas do esterco, gente que o mundo esqueceu, e Ele levanta e transforma e coloca com os príncipes para governar, para liderar. É isso que Ana está falando aqui no drama mundial e no sofrimento individual dela. 9. Ele guardará os pés dos seus santos e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Grava isso. Pela força, pela violência do mundo, dos poderosos, dos impérios, nenhum homem prevalecerá. E aí ela fecha no 10. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu Ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. Ou seja, Ele exaltará o poder do seu ungido. Quem é o seu ungido? O Cântico de Ana pensa no sofrimento individual e penetra no drama mundial, porque ela fecha falando de Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Isso é tremendo nessa conscientização que Ana tem nesse momento da vida dela. Mas eu quero ler para você, para a gente fechar essa leitura aqui do primeiro livro de Samuel, o versículo 21, porque o versículo 21 para mim é o que diz mais sobre tudo isso que aconteceu no sofrimento individual de Ana. Capítulo 2, o 21. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Por que eu acho demais esse versículo? E visitou o Senhor a Ana. Aqui é diferente. Os anos passaram.
Ana e Eucana continuam indo todo ano a Siló, uma vez por ano, para sacrificar e adorar ao Senhor. Eles continuam indo celebrar e louvar. Você não encontra mais Ana com amargura de alma, chorando e sendo humilhada no templo. Ela teve um filho e ela entregou esse filho, agora ela pode gerar filhos. E aí o texto fala que aqui não tem voto, aqui não tem pedido, porque o voto de Ana, não se esqueça, o voto dela foi: se o Senhor me der um menino, ela pediu um filho. Aqui não tem pedido, aqui não tem oração, mas o texto diz: e visitou o Senhor a Ana. Primeira coisa desse versículo são duas lições poderosas. É da natureza de Deus abençoar os seus filhos, mesmo quando você não pede, mesmo quando você não entende que você precisa. É da natureza de Deus abençoar os seus filhos fiéis. Ana continuou na sua vida normal, Ana continuou na sua rotina, continuou no seu costume santo, Ana continuou com o seu marido adorando, celebrando e sendo fiel ao Senhor. Mas o Senhor sabia que Ana precisava de filhos, precisava de alegria na sua casa. O Senhor se alegrou de receber Samuel no templo para ser o poderoso sacerdote e profeta que ele foi. Mas o texto diz que o Senhor abençoou Ana e deu para ela filhos e filhas. É da natureza do Senhor abençoar os seus filhos. O Senhor quer abençoar a você, a sua casa e a sua família. O Senhor tem bênçãos que você nem imagina. O Senhor tem bênçãos poderosas que você não consegue calcular como elas são, mas Ele tem bênçãos para você que suporta o sofrimento individual e suporta com fidelidade e oração, porque isso vai passar em nome de Jesus. A segunda lição desse versículo, que eu acho poderoso, é da natureza de Deus fazer com que os seus filhos cresçam. Presta atenção como é que o versículo 21 termina. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Diante de quem você quer crescer? Para quem você quer crescer? Fazendo o que você quer crescer? O texto diz que o menino Samuel crescia diante do Senhor. É da natureza de Deus fazer com que os seus filhos cresçam. Mas para que os filhos de Deus cresçam, eles precisam ter o seu tempo diante do Senhor. Você precisa ter relacionamento com o Senhor, você precisa ter fidelidade ao Senhor, você precisa obedecer ao Senhor. E isso você não faz sábado de manhã, porque sábado de manhã é tranquilinho ser crente. Sábado de manhã é uma molezinha. Você põe a roupa certa, o cabelo certo, o sapato certo e você vai para uma liturgia que você já sabe tudo que vai acontecer nela. Você sabe como você tem que se comportar, você sabe onde você se assenta, você sabe a hora de levantar a mãozinha, você sabe a hora de falar glória a Deus, você sabe a hora de falar amém. Ali você parece crente. Mas você precisa ficar diante do Senhor, diante das tentações da vida, diante das seduções da vida, diante de todas as propostas desonestas e sacanas que a vida coloca para você, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Você precisa estar diante do Senhor quando você está nos embates, nas lutas mais sangrentas e amedrontadoras que a vida coloca contra você e contra a sua casa. Por quê? Porque você tem sofrimentos individuais, mas você faz parte do drama mundial. E no drama mundial, Deus conta com você e conta comigo, porque eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, eu e você precisamos fazer a diferença nessa sociedade. É da natureza de Deus nos abençoar. E é da natureza de Deus nos fazer crescer. Ele quer fazer essas duas coisas na minha vida e na sua vida, mas é preciso a fidelidade de Ana, é preciso a entrega de Samuel, é preciso suportarmos os nossos sofrimentos individuais. Para a gente terminar, vai lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, os 2 últimos versos.
Pedro diz assim: vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão. Quais coisas? Pedro, aqui no capítulo 3 da sua segunda carta, ele está falando do final dos tempos, da destruição que virá, de toda a perseguição, ele está falando disso. Então aí, ele conclui a carta dele dessa forma: vós, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos ímpios e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Jesus é a nossa única e suficiente fonte de bênção. Jesus é o nosso único modelo e ideal de crescimento. Por isso Pedro fecha dessa forma: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro falava das tragédias, das perseguições, dos sofrimentos individuais que marcariam os últimos tempos. E quando Pedro fecha dessa forma, ele está dizendo que, independente do caos, independente de tudo que está acontecendo, é possível, no meio da perseguição, no meio do sofrimento e da dor, é possível ser abençoado por Jesus e crescer na graça e no conhecimento que vem do trono. Que Deus te abençoe, que você entenda o seu papel no drama mundial, que você entenda que o seu sofrimento individual traz lições primárias e primeiramente para você, mas também traz edificação para as testemunhas que estão acompanhando a sua luta e que celebrarão com você a sua vitória. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus fique aí com a sua casa. Amém. Todos os dias
sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos juntos, como é bom a gente poder refletir, como é bom a gente entrar numa transmissão como essa, e ainda que a gente tenha entrado com um semblante triste como o de Ana, saber que após recebermos a palavra de Deus, após podermos compartilhar o louvor que a gente acabou de ouvir, após tudo isso, a gente pode estar com um semblante alegre, que a gente pode estar com uma alegria que vem do alto, que vem de Deus, e podemos estar com a nossa fé convicta de que chegará o tempo da nossa bênção, da nossa vitória e da virada da nossa história. Fazemos parte do drama mundial, temos os nossos sofrimentos individuais, mas nós podemos fazer a diferença nesse tempo. Nós podemos estar pregando, crescendo, ampliando o alcance do Evangelho na nossa geração, com as pessoas que nós temos contato e relacionamento. Amém? A gente vai orar agora. Se você ainda não o fez, dá tempo. Coloca aí, digita na área de comentários os seus pedidos de oração, a fim de que a gente possa orar junto, a fim de que a gente possa orarmos uns pelos outros, vocês por mim, vocês por quem vocês têm orado e eu por vocês. Amém? Feche os olhos e ora comigo. Senhor, glória, honra e louvor ao teu nome. Pai, muitos dos sofrimentos que a gente enfrenta nós não compreendemos, nós não sabemos o motivo, nós não entendemos por que estamos passando o que estamos passando. Mas eu te peço graça, eu te peço misericórdia, eu te peço bondade, eu te peço amor. Nos ajuda, Pai, porque nós estamos inseridos nos dramas mundiais que nos afetam, que nos cercam, que nos envolvem. Que a gente possa, como Ana, que a gente possa, Senhor, estar diante do altar da oração, que a gente possa, Senhor, receber de Ti e somente de Ti milagres poderosos que nos transformem, que nos melhorem, que nos amadureçam na fé e na caminhada contigo. Pai, em nome de Jesus, olha por cada um dos teus filhos, em nome de Jesus abençoa, em nome de Jesus socorre, em nome de Jesus soluciona problemas. Se conosco, Pai, guarde a todos, em teu nome eu oro, amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça e se Deus quiser, quinta-feira que vem, a gente se encontra aqui novamente no Promessas de Esperança.